Prezados, estamos aqui para a gravação desse último vídeo do módulo 5 da osteoporose, sobre as doenças inflamatórias, a osteoporose, e vamos dar sequência com o livro da Margarita Valdez, nesse quinto capítulo, muito importante, sobre os flavonoides. Eu já disse, repito aqui, que os flavonoides se constituíram nos últimos anos numa das mais importantes estratégias para contenção, manejo e tratamento da osteoporose. Seus efeitos sobre vários parâmetros que indicam atividade osteoclástica exagerada são evidentes. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês um número bastante considerável de estudos publicados em boas revistas médicas e com bons protocolos, tá? Então, a gente retomando essa questão dos antioxidantes, nós sabemos como o processo do estresse oxidativo está vinculado à inflamação, e a osteoporose hoje nós não temos dúvida que é uma doença inflamatória. Ela tem o início, a etiologia dela em processos inflamatórios que se tornam crônicos e acabam levando a esse desequilíbrio entre a regeneração do osso e a retração, a renovação desse osso, através do processo de reabsorção. Então eu sempre digo a vocês, o processo de reabsorção, ele é muito importante, porque ele vai retirar o osso, o material proteico com cálcio, que está já degenerado. Nós vimos isso em efeitos sérios, colaterais de alguns medicamentos, como a família dos alendronatos, quando nós tivemos relatos de necrose de ossos, principalmente da parte da mandíbula, foram relatados várias situações pelo uso, possivelmente em doses muito elevadas e abusivo, assim, em termos de tempo, um uso crônico. Então, a gente vê que precisamos realmente desse processo de renovação, A gente reabsorve o osso que está já velho, o material velho, e refaz o osso. Quando isso desequilibra, nós temos aí aquele binômio, o RANKL e a osteoprotegerina. RANKL, que é o receptor, o ativador dos receptores do fator NF-kappa-beta, que é inflamatório, Eu sempre digo a vocês, o NF-kappa-beta é o maestro que comanda toda a inflamação. A partir dele nós vamos ter vamos aumentar as interleucinas, vamos produzir as citoquinas, Ficaram tão famosas as citoquinas na Covid, devido a, finalmente, os estudos de Elion Povas de tantos anos atrás já falavam sobre essa questão da tempestade de citoquina lá nos anos 80. O professor Elion Pova, ele foi categórico em seus estudos com outros cientistas, também de Harvard, onde ele foi professor também. Ele foi categórico ao afirmar, no caso da sepsis, o que mata é a tempestade de citoquina. A bactéria já foi controlada há muito tempo, mas ela deu um start no sangue a um processo inflamatório, por ser um tecido assim de proteção total, e essa tempestade de citoquina, no caso também da Covid, foi muito bem evidenciada e foi realmente a causadora dos óbitos, E no caso da osteoporose, nós temos também uma elevação das citoquinas, não nesse nível de tempestade, mas temos algumas doenças que localizadamente, por exemplo, um processo necrosante, como espondilite e outros processos de artrose também com evolução necrótica, aí nós podemos ter localizadamente ali também essa tempestade de citoquina, Bom, então nesse capítulo dos flavonoides, escrito pela dupla Rau e Rau, italianos, dentro do livro da Margarita Valdez, ele coloca a importância dos polifenólicos, e ele até sublinha alguns aqui, quercetina, apigenina, quemferol, luteolina. Só que nós vamos acrescentar alguns aí, com certeza, por minha conta. Eu peço aos autores de licença, por exemplo, a fisetina não pode ficar de fora de um protocolo para tratamento de osteoporose, tá? Então vamos começar a ver
esses estudos maravilhosos com os flavonoides, não esquecendo que as isoflavonas são flavonoides também, né? E elas ficaram muito vinculadas à questão, inclusive, de serem pré-hormônios, né? Ou chamados fito-hormônios, né? Para a questão da menopausa e tudo, e foram muito usadas. Teve um período, então, de um uso muito intenso. Depois caiu um pouco, mas são muito boas realmente também nessa parte da menopausa, né? Mas assim, as isoflavonas são muito poderosas antioxidantes, e estudos com a relação de osteoporose, como esse aqui, por exemplo, você veja que foram estudos feitos com mulheres, né? Então são estudos clínicos, que eu sempre ressalto a vocês, a gente dá maior importância, porque devido à carência, né? Nós não temos tantos estudos clínicos com esses nutrientes. Já expliquei várias vezes por quê, né? Não tem quem financia, a não ser governos, né? Brasil, dificuldade. Nos Estados Unidos já teve melhor. Mas muita coisa que a gente tem de estudos clínicos com os nutracêuticos, os nutrientes, as vitaminas, os flavonoides, enfim, todos esses produtos da alimentação, esses estudos precisam ser patrocinados por universidades, porque a indústria nenhuma vai investir nisso, não é mesmo? Então, por isso eu ressalto a importância. Aqui nesse estudo, por exemplo, vocês veem com 75 miligramas por dia, o tratamento foi de 6 meses a 1 ano, e os resultados foram muito claros, num declínio dos marcadores da reabsorção óssea. Então isso é muito importante. Esse estudo é de 2015, de uma revista especializada, né, na questão do osso, do metabolismo do cálcio, que é a Clinic Cálcio, né? Então vocês devem guardar esse estudo com carinho, porque é um estudo, desculpa, que ele vai dar muito respaldo para a gente em termos do nosso trabalho na clínica, né? Então eu sempre digo a vocês, nutricionistas, médicos, que estão mais diretamente ligados ao paciente, né? Como hoje em dia tem tanto questionamento, no Dr. Google que eu falo, chega para o doutor, chega para o nutricionista, isso, aquilo, eu li aquilo. Então é bom estar sempre muito bem documentado. Isoflavonas diminuem Rank-L, é aquilo que a gente falou. Rank-L, ele é o ativador do processo inflamatório que vai levar à osteoporose. E a osteoprotegerina, ao contrário. O nome bem claro, né? Osteoprotegerina. Isso aí não fui eu que criei, esse nome mesmo. Então, realmente, aumentando a osteoprotegerina, as isoflavonas vão nos ajudar bastante também nesse processo de proteção contra a osteoporose, reversão, que pode ser revertida no tratamento em médio prazo, com certeza. E também lembrando que não é só para mulheres, né? Que para os homens também as isoflavonas são muito úteis. Aqui agora eu vou começar a falar de um flavonoide muito estudado na medicina. Esse flavonoide é muito importante. A quercetina, já mostrei aqui, inclusive fiz uma live que até o pessoal gostou muito, sobre o papel epigenético da quercetina, onde ela regula vários genes que são importantíssimos para a longevidade, né? E até exatamente porque é um grande modulador da inflamação, como nós estamos vendo aqui nesse slide. Uma das primeiras descobertas sobre o papel da quercetina foi exatamente essa, o papel que ela tem de modular a liberação de histamina, estabilizando a membrana de células, como o mastócito, por exemplo, que é uma das grandes liberadoras de histamina. Isso foi descoberto lá atrás, nos anos 80, foi atribuído a ela, até o professor Hélio Pova mesmo criou esse termo de cromoglicato-like, ou chromoglicate-like, né? Ou seja, uma ação semelhante ao cromoglicato, porque o cromoglicato faz exatamente isso aqui. É um maravilhoso anti-inflamatório que voltou, aquela coisa da medicina, esquece as coisas também, né? Certa coisa que são um pouco de moda, né? Mas não deveria, porque o cromoglicato ele foi muito esquecido e ele é um maravilhoso anti-inflamatório, pouquíssimo tóxico, não tem essa problemática toda de ANES, que ataca estômago, né? Essa turma toda aí de ketorolaco, de ibuprofeno, essa turma toda aí pesada. Então, o cromoglicato ele voltou na Covid, hein? Vários estudos eu tenho aqui. Eu, na época, fiquei impressionado como o pessoal resgatou o cromoglicato
até para trabalhar em cima daquela tempestade de citoquina, né? E a quercetina, primeira descoberta então da ação dela foi exatamente nessa área anti-inflamatória pela inibição de desgranulação dos mastócitos, ou controle dessa desgranulação, né? Então, quercetina é muito importante. Todos os estudos feitos com quercetina em fósseis, tá, de animais marinhos assim antiquíssimos, mostram a quercetina lá presente na estrutura. E eles sabem hoje que a quercetina é que permitiu o equilíbrio oxidativo naqueles animais muito rudimentares, permitindo a acoplação dos gametas que dava a reprodução de ouriço do mar, estrela do mar, enfim, são animais muito antigos, né? Então, olha a importância da quercetina do ponto de vista vida, biologicamente falando, né? Então, vamos continuar um pouquinho com quercetina. Esse estudo aqui de 2014 é um estudo que ele foi feito in vitro e mostrou aspectos muito importantes aonde a quercetina atua, né, nesses marcadores. Então, houve realmente um favorecimento da osteogênese, né, com produção de um osso novo, e esses marcadores não deixaram dúvida, né, como o Asterix, o RUNX2, o BM da proteína morfogenética 2, a osteopontina, a osteocalcina, o controlador da síntese de colágeno no osso, ou seja, quantos fatores foram otimizados pela quercetina. Aqui você veja da maior importância isso, gente. Quercetina modulando T-helper 17 e interleucina 17, que são assim os fatores inflamatórios muito vinculados a doenças autoimunes. Bom, mas então estamos falando aqui em osteoporose autoimune? Tem vínculo também, tá? Porque na osteoporose muitas vezes se encontram aumentados esses marcadores inflamatórios, tá? E a quercetina também demonstrou, esse estudo aqui de 2019, um papel muito importante, modulando, regulando, inibindo a explosão de TH17 e L17. Isso é da maior importância, principalmente numa osteoporose que ela evolui também para doença inflamatória como artrite e outras, né, paralelamente. Então tem muito a ver com TH17 e L17. Quercetina inspirando novos medicamentos. Vocês vejam bem, a indústria farmacêutica, não estou aqui criticando, veja bem, cada um tem seus interesses. A indústria tem um papel importantíssimo, né, no fornecimento de tantos medicamentos aí que podem permitir a vida das pessoas. Não se esqueçam, por exemplo, do coquetel, né, da AIDS, né, e agora também vocês têm aí medicamentos, né, anti-câncer que são importantíssimos, conseguem manter uma sobrevida da pessoa, às vezes a pessoa reverte. São às vezes alguns medicamentos caríssimos, né? Mas enfim, a indústria farmacêutica, ela não vai investir em quercetina, porque ela não pode patentear. E é lógico isso, sem crítica alguma. Como é que você vai investir milhões de dólares em algo que você depois vai ter que dividir automaticamente, né, com o conhecimento público? Então, eles pegam os flavonoides, estão criando moléculas em cima desses derivadas desses flavonoides. Já tem vários, cara. Tem um medicamento aí, já que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, já tem 2 medicamentos para osteoporose também, para chamado senolítico, né, controlar melhor o envelhecimento. Enfim, isso aqui prova para a gente como a quercetina é importante, uma vez que ela está despertando cada vez mais o interesse daquelas cientistas que trabalham nas indústrias, né, de síntese química, né, de síntese de medicamento. Então, realmente, isso é importante, né? A quercetina tem diversas atividades biológicas, né, e ela pode regular a homeostase óssea, né? E através também da melhoria da absorção, né? Então, isso aí eles já podem patentear, então já tem esse passo à frente também, que eles estão utilizando, por exemplo, esses fitossomos, que são cápsulas, como fossem células, né, visíveis somente microscopicamente, são pequenas estruturas
que eles já tínhamos os lipossomas, né? Agora nós temos os fitossomes, que eles revestem esses materiais como a quercetina e aumentam muito a absorção. É drástico o efeito de melhoria de absorção e biodisponibilidade, minha gente. Então, nós precisamos acompanhar, né, essa evolução tecnológica, porque ela é real e melhora a condição no caso da administração desses produtos tão importantes para nós. Então, a nanoquercetina, ou como eles chamam, né, quercetina fitossome, né, que é o nome que está sendo mais usado para prescrição médica aí dos nutricionistas, né, quercetina fitossome. É muito importante colocar isso, se quiser, porque você pode trabalhar com a quercetina comum, mas olha aqui a diferença do nível de concentração plasmática, chega a ser absurda. O vermelhinho, quercetina comum, aí você vem com o amarelinho, já é a quercetina fitossome de 250, então ela já dá uma subida plasmática, isso aqui é concentração plasmática, olha como já sobe, e quando você entra com 500, meu Deus do céu, olha a diferença, vermelho, verde, né? Então, é muito importante. Se você quer trabalhar e prescrever, que eu acho que é uma vantagem grande, né? Tem que escrever na receita quercetina fitossome. Se não, se botar só quercetina, nanoquercetina também pode usar. Mas esse termo ele é mais, digamos, específico, né? E vocês vejam, por exemplo, o laboratório Florinha, né, que trouxe esse quercetina fitossome para o Brasil. Ele distribuiu hoje para as farmácias. A Avena Farmacêutica foi a primeira farmácia a representar o quercetina fitossome, que tem inclusive um nome de fantasia chamado Team Fast. Team de time, de equipe e equipe rápida, né? Team Fast. Pode prescrever também, porque as farmácias conhecem esse nome e também colocam como sinônimo ali no quercetina fitossome, né? É uma nanotecnologia, por isso absorção privilegiada, biodisponibilidade privilegiada, aumenta a imunidade, aumenta a performance física, ativa as sirtuínas, olha que maravilha, se nós sabemos que as sirtuínas comandam e controlam tantas funções importantes no organismo, inclusive o fator NF-R2, que é o contraponto do inflamatório, né? NF-kappa-beta inflamatório, NRF2, que ele estimula as enzimas antioxidantes, que vão controlar a inflamação. Então, muito importante a sirtuína, já falamos sobre ela também, não posso falar tanto nos slides assim, que às vezes eu fico exagerando, mas as sirtuínas são muito importantes. A epigenética, muito importante, a quercetina nesse aspecto, já cansamos de falar, né, como ela vai regular os genes favoráveis à nossa homeostase, aí eu digo, além de osteoporose corporal, física, né, sobre os antioxidantes, né, e ela própria com papel antioxidante. Então, vocês têm essas dosagens, né? A dosagem de 500 é uma dosagem mais drástica para casos mais graves, processos inflamatórios muito sérios, né? Vamos ver adiante que podemos trabalhar com essa dose de 250 miligramas e depois fazer uma manutenção com 150, mas podemos atacar também com 500, num caso muito grave também de artrite, com processo já calcificante, com risco de evoluir, né, até para uma necrose, né? Hesperidina agora vai ser a principal parceira da quercetina. Elas são primas irmãs, né? São muito amigas, caminham juntas na alimentação. Nós encontramos em vários alimentos a dupla quercetina e hesperidina. Sendo que a quercetina, obviamente, tem sempre aquela ligação cebola, realmente é uma fonte importante. E a hesperidina, a pelezinha da laranja, da tangerina, do grapefruit e outros cítricos, aquela pelezinha riquíssima em hesperidina. Da onde eu falo ali também tem muita vitamina C, mas a vitamina C está protegida na fruta. A vitamina C é muito lábil, ela é termosensível, ela se oxida na presença da luz. A natureza maravilhosa fez uma capinha de hesperidina envolvendo a fruta, envolvendo o teor de vitamina C. Olha que coisa linda que é a natureza, perfeita, né? Então, a gente tem que dar o complexo C, sempre falo, né?
vou tomar comprimidos de vitamina C da drogaria. Tudo bem, mas não é assim que está na fruta, né? A gente encontra todo esse complexo C, com esperidina, quercetina, um pouco às vezes também de luteolina, né? Então esse é o complexo C, a vitamina C junto com esperidina e quercetina, que eu já dei no primeiro módulo até as proporções para vocês, se quiser eu repito, pelo menos, né, 20%. Então você vai fazer uma dose, 80% de vitamina C e coloca 10% de esperidina mais 10% de quercetina, fechou. Aí fica top, fica super top, tipo, vai fazer 500 mg da vitamina C, então coloca 400 da vitamina C, 50 de esperidina, 50 de quercetina. Mas voltando aqui ao estudo de 2019, muito importante, mostrando também o papel, olha só a importância, gente, da esperidina. Veja bem, ela modulando, controlando, evitando o excesso de expressão do RANKL, que é o receptor, é o ligante do receptor que ativa o NF-κ-beta, então isso aqui ativa esse, e também o NF-ATC1, que se lembra daquela, vou mostrar de novo na fisetina na frente, mas esse aqui é o gatilho, vejam bem, gatilho final para ativação do osteoclasto, ou seja, aqui está o interruptor final que liga a reabsorção óssea, que pode levar a uma osteoporose, tá? Osteopenia e osteoporose. Então, olha a importância da esperidina, pois ela vai estar inibindo essa ativação excessiva do osteoclasto, né? Isso é da maior importância. E temos sempre, por que misturar os flavonoides é importante? Porque eles têm ações comuns e tem sempre alguma açãozinha mais específica. Você veja a esperidina, ela tem ação bem específica na metaloproteinase 9, né? Catepsina, olha que importante, no fator NF-ATC1, e vai ativar o NRF2, que é o antagonista do NF-κ-beta. Ou seja, estamos falando num poderoso anti-inflamatório. Aqui você veja já de 2022, esperidina confirmando a ação anticatabólica do osso, né? Trabalho aqui de colegas brasileiros, lá, se não me engano, da USP, né? Então você veja, né, os estudos com a neoesperidina, esperidina, esperetina, que são variantes da própria esperidina encontrada na laranja, por exemplo, que também é um mini complexo, né, de flavonoides, variando da própria esperidina, moléculas muito semelhantes, né, que formam uma pequena família, né, dentro da própria esperidina. Então olha que importante esse estudo, numa revisão ampla, e que mostra que esses produtos que são da classe das flavononas favorecem a regeneração óssea. Isso é muito importante. E foi avaliado em modelos também animais que foram induzidos à osteoporose, por exemplo, por retirada dos ovários. Nos animais fêmeas que acaba com o estrogênio, e a gente já viu como o estrogênio é importante, né? Tanto que a mulher, quando entra na menopausa, ela se torna um alvo muito mais fácil da osteoporose, né? Então, para a gente formular isso aqui, eu sugiro sempre associar essa dupla, quercetina e esperidina. Tem outros flavonoides, nós vamos mostrar a seguir, tá? Mas separa essa aqui numa formulação especial, coloca fitossome, né? Se possível, é um pouquinho mais caro, mas aquela velha história, né? Tinha até um anúncio, é um pouco mais caro, mas é melhor. Realmente, o ganho é muito grande, tá? Você pode usar a formulação comum, sempre foi usada, aí você diz, mas sempre funcionou, funciona, né? Inclusive na alimentação está dessa forma, né? Mas nós sabemos que temos que aumentar a dose, daqui para cima, hein, gente? É de 500 miligramas para cima, enquanto nós podemos ficar no fitossome de 250 até para baixo, numa manutenção, como vocês vão ver aqui, entendeu? Que isso aqui nós poderíamos ser uma dose de ataque na osteoporose, né? Em artrite grave, nós podemos fazer artrose aguda, grave, ou crônica já evoluída, muito ruim, né? Com evolução muito ruim,
podemos até partir de 500. Na osteoporose, nós podemos partir de 250 como uma dose de ataque. Pode fazer 500 também. Não tem toxicidade, apenas uma questão de custo aí, né? E depois nós caímos para 150 na manutenção, que vai ser longa, pelo menos um ano. Só que você pode fazer de 1 mês a 2 meses e depois caindo para 150 em terá pelo menos um ano. Ou pode trabalhar também com a quercetina, esperidina, as comuns, né? Aí você pode turbinar também, tem as dicas para vocês também conseguirem o resultadozinho melhor. Então vocês podem turbinar com o excipiente ciclobetadestrina, que está citado em várias literaturas, inclusive na UFRJ mesmo foi feito um trabalho maravilhoso sobre isso na faculdade de farmácia, como esse recipiente melhora a absorção de nutracêuticos que têm pouca solubilidade, né? Então ele vai melhorar. A piperina aumenta o efeito, porque ela dá uma competiçãozinha ali no citocromo, aonde vai metabolizar no fígado os flavonoides, porque uma das primeiras coisas que acontece com o flavonoide, quando ele entra na circulação, ele passa no fígado e vai formar os glicosídeos com ácido glicurônico, né? Uma reação normal do fígado, que eu já falei também sobre a questão hepática, né? Intoxicação e tudo mais. Então o ácido glicurônico é a primeira reação do fígado para conjugar com substâncias insolúveis, que no caso esses flavonoides são insolúveis, né? Só que não perde ação, já foi estudado isso muito interessantemente. Alguns glicosídeos, né, que a gente chama essa junção de glicosídeos, alguns glicosídeos de flavonoides são ainda ativos e alguns, em exceções, mais ativos do que o produto que nós comemos. Isso é bem interessante. Então, quer dizer, flavonoide é tudo de bom, porque até os derivados deles são ativos, né? Então nós temos alguns produtos, né, como a baicaleína, que é outro flavonoide, que eu vou falar depois, em outro, já falei, mas vou voltar a falar em outros modos, né? Então tem a baicalina, que já é o glicosídeo, que é mais ativo do que a baicaleína. Olha, é uma exceção, né? O metabólito é mais ativo. Mas a baicalina também é ativa, mas o glicosídeo demonstrou maior atividade. Então, gente, vocês podem optar. Só não esquecendo, se quiser trabalhar o fitossome, tem que escrever. Se escrever só assim, o farmacêutico vai colocar a quercetina normal, ok? Agora falar sobre um outro flavonoide que deu uma subida assim de importância, vertiginosa, no caso da osteoporose. Eu digo até também na obesidade, essa parte abdominal, que o Kemp-Ferol das alcaparras tem um papel muito importante em diminuir essa infiltração celular, que é o processo de acúmulo no tecido adiposo abdominal, né? Essa barriguinha, essa gordura que fica ali, né? Que em parte é necessário, o corpo vê isso não é à toa que acontece, né? Porque é reserva, né? Sempre falo daquele francês que ficou 37 dias caído numa caverna lá sem comida, né? Ele era gordinho, se fosse magro tinha morrido. Então a barriguinha ali, dentro do ponto de vista de segurança biológica para o corpo, ela tem a sua finalidade. Entretanto, esse excesso, né, é inflamatório, né? Porque se você apertar no paciente assim, esses pneuzinhos e tudo, dói ali, ele sente dor, que está inflamado. O Kemp-Ferol é muito importante nesse processo de desinflamação do tecido adiposo aqui no abdômen, da barriguinha, tá? Vocês podem usar, que vocês vão ter resultado muito bom, que aliás eu sempre falo, a dieta do Mediterrâneo, é azeite e o peixe lá, não é só. São os flavonoides que no Mediterrâneo a ingestão de temperos é muito grande, temperos verdes. É salsinha, é alcaparra, é o alecrim. Poxa, o alecrim, eu tenho que fazer uma aula de alecrim, gente. Eu vi um artigo, meu Deus do céu, alecrim, estou apaixonado. Depois daqueles estudos da ilha de Icaria, que já foi da Grécia, atualmente pertence à Espanha, né? Da longevidade, que é os idosos mais longevos com registro oficial de cartório de tudo, tá? Porque tem muito local que supõe-se que tem 110, 115 anos. Esses caras da ilha de Icaria, não, está tudo registrado. E 100 anos lá é brincadeira, tem 103, 107, 90. E é impressionante a atividade desses idosos na ilha de Icaria, porque é uma ilha totalmente acidentada.
não tem plano, é só subida, é vulcânica, né? E aqueles velhinhos tudo subindo e descendo aquilo lá o tempo inteiro, loucura, cara. Aí eles foram ver, estudar bastante essa população, né? Um consórcio de pesquisadores espanhóis, gregos, acho que tem francês também, estudando lá, verificaram, pô, o que esses caras têm de diferente? Aí fizeram o perfil genético, não é diferente de outras populações gregas, populações também encontradas na Itália, também ali na França, Espanha, enfim. Geneticamente não viram grande coisa. Ah, bom, vamos para os hábitos. Pô, não fumam, álcool, ingestão moderada de vinho, comida. Pô, os caras comem mediterrâneo. Aí, vamos avançando nos estudos. Aí os espanhóis descobriram, peraí, tem uma coisa aqui, que eles fazem diferente. Eles tomam chá de alecrim de manhã até de noite. Eles fazem jarras imensas. Jarras. Filmou isso. Quem viu na televisão, deu até na Globo, cara. Eu vi todo o documentário, é muito legal. Aí eles vão nas casas, assim, né? Tá aquelas jarras, cara. Eles só bebem aquilo, cara. Chá de alecrim. Entendeu? Então eu mandei minha mulher fazer. Fiquei doido na época, minha mulher pegou. Aí pegou muito, pô, botou muito alecrim, cara. Ficou intragável. Fica igual sabe aquele remédio, Gelol? Porque tem muito salicilato. Ó, inflamação. Alecrim anti-inflamatório, fonte de salicilato. Salicilato que se tornou sintético, né, com o ácido acetilsalicílico, pela mão do homem, que a natureza ela fez o ácido salicílico para o homem usar em várias plantas. O salicílico comum, não o AAS. O acetil já foi o homem que fez. Então, gente, essa questão do Mediterrâneo, esse parênteses aqui, desculpa, né, falando do Quemperol, por causa do Mediterrâneo, para vocês entenderem o seguinte: inflamação. Se você controla a inflamação, você vive mais. Ah, mas a inflamação é muito importante, que ela mostra uma competência imunológica. Você está vivo, você está reagindo. Maravilha, mas não pode ser demais. E a gente está tendo demais. O mundo moderno, com tanta química, no ar, na água, na comida, em tudo quanto é lugar, está estimulando demais. Aí não é legal. Inflamação demais não é legal, não. Então, essa turma da ilha lá de Caria, os jovens idosos de 90, 95 é assim, né? Mais que 100 vários também, né? Mas 90, 95 é qualquer um que você encontra aqui. Então eles tomando esse anti-inflamatório poderoso que é o alecrim, né? Quiser fazer, você faz. Não põe demais igual a minha mulher fez. Ficou impossível, ela tá com muito alecrim. Põe pouquinho alecrim, tá? Uma colherzinha de sobremesa para uma jarra de 1 litro, ou até de 1,5 litro, acho. Vocês veem lá, para ficar razoável também, né? É questão do sabor também. Mas enfim, o Quemperol é um dos membros fundamentais da dieta do Mediterrâneo. Ele é presente na alcaparra, também está presente em outros temperos verdes. E ele é muito poderoso, gente. O Quemperol é muito poderoso, é um dos mais poderosos antioxidantes que nós conhecemos. Da família dos flavonoides, tá? Então vocês vejam, ele vai trabalhar em cima das metaloproteinases, que são enzimas destruidoras da cartilagem, destruidoras do tecido, do líquido, né? Das articulações. Então vai atuar em cima disso, das citoquinas, vai atuar em cima da famosa COX, que é a ciclooxigenase 2, que está muito ligada aos anti-inflamatórios, ibuprofeno, né, os remédios que foram desenvolvidos para atuar nessa enzima, só que eles arrebentam com a mucosa gástrica, né? Então nós temos o Quemperol, né? Então o Quemperol, ele também, você veja, cada um, né? Você veja IL-6 mais com esperidina, IL-1-beta, Quemperol. Por isso associar. Ah, mas então eu vou dar só uma flavonoide. Pode dar. Ah, eu quero dar só a quercetina. Pode dar. Mas se você associar o grupo, você vai ter esses detalhes. Um pega a IL-1-beta, o outro pega a IL-6, o outro pega a IL-17, né, essa família de interleucinas, e por aí vai, gente. Aqui, ó, metaloproteinase 1 e 3. Acabamos de ver a 9. Quer voltar lá? Volta. Aqui, ó. A 9 já é com a esperidina, tá? Aí você vem aqui, ó, desculpa aqui. Você vem aqui, já é a 3 e a 1, que é uma família gigantesca. Então, por isso, eu digo, associa. A comida associa. Quando você come salsa,
alcaparra, alecrim, o brócolis, a couve-flor, o pepino, enfim, você está misturando tudo, cara. Não deixa de misturar quando fizer também a suplementação via cápsulas, que é muito válida, tá? A comida é mais importante, óbvio que sim. Comer bem é número 1. Number one, top. Tá todo mundo comendo bem? Você consegue? O seu paciente? É difícil, hein? Complicado, melhorar sempre, mas não consegue chegar às vezes no ponto. Não vamos conseguir ficar sem a suplementação para fazer um bom trabalho nutricional com os pacientes, tá? Minha opinião, desculpa se você não concorda, mas é a minha opinião, tá? Aqui você vê, isso é importantíssimo. Foi descoberto que o Kemperol, ele realmente libera um fator de crescimento que não se conhecia, tá? Que é o fator de crescimento dos osteoblastos, que está sendo chamado de OGF, né? OGF. Então, mais uma coisa importante com o Kemperol. Aqui, de novo, controlando o IL-1-beta, que é a matriz inflamatória. A gente fala muito de NF-kappa-beta, mas antes de tudo vem a IL-1-beta. Digamos que se o pai da inflamação é o NF-kappa-beta, o avô é o IL-1-beta, tá? Olha a importância, então, atuando, né, o Kemperol em todas essas vias. Volto aqui a falar o gatilho final da reabsorção, ele atuando, né? Aqui fizeram um teste com glucocorticoide, né, que ele pode induzir realmente uma osteoporose, né? Aí fizeram com animais e depois da indução com glicocorticoide deram Kemperol e houve uma redução maravilhosa na perda óssea. Aqui você vê mais artigos já chegando a 2022, né? Como é importante, né, esse produto que está sendo estudado na medicina, né? Então são muitos artigos. E aqui ele mostrando, né, fez uma avaliação. Essa análise KEGG ela é assim um mapeamento de gatilhos genéticos e genes aonde um produto pode atuar, né? Então foi revelado nessa análise que o Kemperol tem 146 inserções genéticas. É brincadeira? É epigenético ou não é? Então eles separaram algumas mais importantes vinculadas à situação do osteoporose, né, inflamação, selecionaram 44 vias. Olha aqui o TNF, Tumor Necrosis Factor, IL-17, NF-kappa-beta, PI3-AKT também tem um papel importante na liberação de proteínas inflamatórias e envolvida também na modulação positiva dos estrogênios, o P53, que é a proteína anticâncer number 1 do corpo. Gente, pelo amor de Deus, muita coisa importante, né, que está vinculada e que pode ter a sua ação inibida, como nesses casos aqui, do TNF e o IL-17, ou privilegiada, no caso do estrogênio P53. Não é importantíssimo isso, tá? Aqui você, então, eu vou inserir, né, eu já inseri no livro, deixa eu voltar lá rapidinho, no livro da Margarete Valdez, nesse capítulo aqui, né, que foi escrito pelo Rao e o Rao, ele fala de quercetina, apigenina, Kemperol, luteolina. Então eu acrescentei do meu conhecimento a fisetina, porque é muito importante. A fisetina é tão importante como o Kemperol nessa questão da osteoporose. Olha só, separei para vocês aqui quantos pontos importantes da fisetina. Inibe a diferenciação das 3TL3, aquelas células pré-osteoclastos, né? Então isso vai preservar o osso. Estimula a medula óssea, né, para fabricar mais osso, osteogênese. Diminui a inflamação, NF-kappa-beta. Regula esse fator, né, essa enzima MPK1, que vai ter uma estimulação de citoquinas, né, principalmente através das proteínas JNK e P38. Inibe a expressão do cefóide e do AP1, ambos que vão ativar o gatilho final da osteoporose. Aqui é o gatilho antes do final.
E aqui é o final. E por último, estimula tudo de bom no corpo, que é o NRF2. Aqui vocês vão ver vários estudos lá, vem desde 2012, é dos flavonoides que está sendo estudado há mais tempo, hein? Na osteoporose é a fisetina, né? A fisetina do louro, outro muito usado na dieta do Mediterrâneo, o louro, que aqui a gente quase não usa, antigamente usava no feijão, pouca gente está usando, infelizmente, né? Temos que voltar a usar louro, gente, louro é tudo de bom, quem conseguir tomar o chá, eu bato palma, o chá de louro é terrivelmente ruim, mas é fantástico, né? Pode fazer mais fraquinho também, né? Então a fisetina, top de linha, né? Ela vai também controlar esse gatilho final da osteoporose, portanto ela é tudo de bom. Aqui vocês vão ver estudos, aqui comecei em 2012, aqui eu já vou para 2013, né? Então mostrando atividade de inibição da atividade excessiva do osteoclasto, prevenindo o Rank-L, né, que vai ativar o NF-kappa-beta, também melhorando o NRF2, enfim, confirmando o que o outro achou. Aqui já em 2017, daqui você vai ter o efeito anti-inflamatório, ele é exaltado também na IL-1-beta e também controlando o óxido nítrico, porque o óxido nítrico demais ele vai acabar gerando processo inflamatório com o peróxido nitrito, que já vimos isso na parte pulmonar inclusive, né? Então você veja como cada um tem as suas características, né? Por isso juntar. Fisetina, por exemplo, na prostaglandina é 2. Você está vendo como tem aqui, ó, interleucina 6, a NO-sintase induzida, olha quanta coisa importante com a fisetina, não é isso? E metaloproteinase 13, então forma um pacote, né? Quercetina, esperidina, camphorol, fisetina. Nós vamos montar esses pacotes, já montamos a dupla, quercetina e esperidina, vamos montar o resto. Se vocês usarem isso, vocês vão ter muito efeito bom, gente. Isso aí está fazendo bem a pessoa, maravilhoso. Os pacientes, puxa, é fantástico. Esse trabalho que vocês estão querendo fazer, que estão aqui assistindo, naturalmente estão interessados. Posso garantir, tudo de bom. Os senolíticos, agora é moda na Europa, esse termo, era senolítico, nome senil, idade, lítico, cortar. Então seria, traduzindo, produtos que pudessem estancar o envelhecimento. Isso não existe. Estancar o envelhecimento não existe. A gente pode melhorar a condição física durante o envelhecimento. Isso aí é o papel nosso aqui, estudando dentro do grupo de estudos da Eliane Pova. O professor Eliane Pova tinha terror de pessoas que chegavam com termos assim, anti-envelhecimento. Ele falou, tá maluco, rapaz? Como anti-envelhecimento? Não tem negócio de anti-envelhecimento. Tem envelhecer melhor. Né? O professor era muito radical. Por isso que ele não foi assim, tipo, tão falado do ponto de vista até midiático, né? Porque ele não era muito dessa parte de oba-oba, não. O negócio dele era ciência mesmo, graças a Deus eu bebi nessa fonte, né? Bebo sempre, né? Até hoje, né? Que eu continuo estudando as coisas dele, né? Então aqui, por exemplo, esses senolíticos, vamos entender produtos que melhoram a condição do envelhecimento, e esses estudos são muito importantes na Europa, viu? Nos Estados Unidos também, mostrando dos alimentos aqueles que são mais importantes. Você vejam aqui, quercetina e fisetina. É o que ele cita ao lado de medicações modernésimas, como o Navitoclax, que é uma molécula gigantesca que, se você olhar com calma a estrutura, é pedaços de flavonoide. Eles estão juntando pedaços de flavonoide para fazer medicamentos fortíssimos. Não sei se vai dar certo, porque é uma coisa sintética, essa coisa de muito forte. Eu me lembro sempre do Lipobay. É outra história, se não começo a falar, não vai a aula para frente. Lipobay, qualquer dia eu conto para vocês. Então, veja bem, calma com isso aí, gente. Eu juntei um pedaço de quercetina com um pedaço de camphorol com fisetina e fiz uma droga aí. Não sei não, hein? Aí é bom pensar. Mas eu acho que realmente quercetina e fisetina, eles são a base desses senolíticos, até que a indústria farmacêutica está estudando, né? Que vai ter uma ação fantástica de melhorar o envelhecimento, né? Retardar ou até, se possível, evitar o Alzheimer, né? Melhorar a condição óssea, né?
a questão muscular, você veja, nós basicamente falamos 3 coisas que tem muito a ver com envelhecimento ruim ou bom, né? Que é o osso, que é cabeça e que é músculo. Você conseguindo trabalhar isso aí, no sentido de melhorar, né, a entrada do envelhecimento e as ações deletérias sobre esses tecidos, né, cerebral, osso e músculo. Basicamente aí você cerebral, quando eu falo neurológico também, né. Então, gente, não podemos, já tem muitos estudos importantes com isso, né. Aí também não é só flavonoide, não, vocês têm os tocotrienóis, tem um produto chamado Chronic, é um produto da Aegis Bioscience. A Vena foi a primeira também a representar, é uma startup brasileira, mas chama-se Aegis. Encontra na internet, Aegis de envelhecimento, AGS, e coloca Chronic com CH, Chronic CH, vocês vão ver que produto maravilhoso extraído do urucum. Eles pegam flavonoides e também pegam os tocotrienóis e o geraniol, tudo isso do urucum. E eles fazem um extrato, eles põem o nome de Chronic, e isso é fantástico para músculo, sarcopenia, esse negócio todo. Tá? Isso aí você vai ter coisas sensacionais que vai melhorar a sarcopenia também, como foi lançado agora um produto chamado Pepti Strong. Depois vou ver se eu consigo dar uma aulinha também sobre esse peptídeo, né? Disso foi criado por inteligência artificial. Pepti Strong. E ele melhora muito essa questão muscular também. Mas nossos flavonoides também melhoram a questão muscular, inclusive quando a gente associa com os tocotrienóis do urucum, tá? Recomendo muito. Fisetina reduz marcadores da osteoporose. Maravilhoso. Sensacional. Todos esses efeitos foram feitos em vivo, em animais, também com indução de osteoporose pela retirada dos ovários. A fisetina melhorou tudo, reduziu o MDA, que é o principal agente da glicação proteica, envelhecimento, né? Glicação proteica e envelhecimento. Um ligado no outro, né? Com resistência à insulina, com diabetes, tudo mais isso aí. Então ela melhorou o MDA, que é muito bom para nós, né? Reduziu, diminuiu o que é ruim e aumentou o que é bom, que é o glutatión, a catalase, superóxido de mutase, fisetina, tudo de bom. E aumentou a osteoprotegerina, que é o nosso assunto. Aumentar a osteoprotegerina é proteção contra a osteoporose. Fisetina, já de 2024, estudo bem desse ano, né? Então vocês vejam, osteoartrite também responde muito bem à fisetina, conforme os estudos mostram, né? Atuando também na interleucina 1 beta, e com isso melhorando muito a inflamação nessa doença, né? Vamos falar agora de um outro flavonoide, que é a luteolina da salsinha. Também foi feito estudos, mesma coisa, simulação com glucocorticoides, gerou nos animais, né? Gerou fragilidade óssea, depois entrou com a luteolina. Luteolina aumenta a sódio, hein, gente? Olha, superóxido de mutase, a enzima mais importante do corpo para combater os radicalídeos, que é a primeira. Depois vem glutatión peroxidase, peroxidoxina, catalase e tudo mais. Aumenta o nível de glutatión, aumenta a osteoprotegerina também. Luteolina, então, da salsinha, mais mediterrâneo, maravilhosa. Aqui mais luteolina aqui de 2022, também estudo recente, mostrando alguns aspectos das vias, mecanismos de ação, né? Então, as proteínas que têm um papel importante, né? Para o trabalho de prevenção na osteoporose. Então, foi feito esse estudo mostrando que em vivo, né, houve realmente uma melhoria muito grande, melhorando inclusive a osteogênese com a luteolina. Então, a gente monta esse segundo pacote, né? O primeiro pacote em destaque: quercetina, hesperidina, fitossome, ótimo. Kemperol, fisetina, luteolina. Ainda não temos o fitossome no Brasil, pelo menos que eu saiba, tá? Também não sei lá fora, também não vi, tá? Então a gente tem que trabalhar o nosso Kemperol da alcaparra, a nossa fisetina do louro, a nossa luteolina da salsinha
e sempre aí eu recomendo, não sendo fitossome, turbina a absorção com o recipiente ciclo beta destino. Se não colocar isso, o farmacêutico ele vai colocar um normal, amido, sei lá, outros recipientes que tem, talco, farmacêutico. Então, vocês têm que especificar. Essas doses são fixas? Não, você pode aumentar, que são doses básicas, né? São produtos que não têm toxicidade aguda, né? Então a gente pode começar com 50 ou pode começar com o dobro, inclusive. 100 miligramas também de camferol, não é nenhum absurdo, tá? Mas lembrando de acrescentar a formulação a piperina, que aumenta a meia-vida dos flavonoides. Agora capítulo polêmico em vitamina D3. Suplementa ou não suplementa, gente? Grupo contra, um grupo a favor, o grupo a favor é maior. Estudos mostram situações bem interessantes. Primeira coisa, existe uma evidência mundial em dezenas de estudos publicados que há certa deficiência de vitamina D, principalmente em certas faixas etárias, como os idosos, considerando aí 60 anos para cima. Então, quer dizer, é uma situação polêmica, mas nós temos que pensar o seguinte: o que é mais polêmico na vitamina D3? São essas doses, 50 mil, 60 mil, 100 mil. Isso é outra história, eu não vou falar aqui, porque isso é tratamento médico, isso não é suplementação nutricional. Quando a pessoa vai fazer o tratamento anti-câncer ou um tratamento bem específico, né, por tempo determinado, em doses muito elevadas, é outra história. Nós vamos falar da vitamina D3, da sua importância e sim, da sua segurança, em que níveis podemos suplementar. Com certeza vamos ver que podemos ir acima das 400 unidades oficiais da tabela nutricional. Podemos ir um pouco acima, sem nenhum risco, e vou mostrar a vocês, tá? Primeiro falando um pouquinho da síntese da vitamina D3, porque a partir do colesterol na pele, e estímulo luz solar. Que luz solar é essa aqui, minha gente, que vai fazer a conversão da ou provitamina D em colecalciferol, que é a primeira da família. Que sol é esse? Que comprimento de onda é esse? É da ultravioleta. Então, eu vou tomar o sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Não vai pegar isso aqui. Não vai ter ação disso aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos também tirar um pouquinho esse mito de ultravioleta, de sol, de câncer. Existe, mas há um exagero. Há um exagero que as pessoas passaram a colocar filtro solar 60 para descer do prédio e entrar no carro. O carro já está com película. Chega no escritório, película. Gente, peraí, tá? A coisa não é assim. Nós precisamos sim de luz solar e uma parte dessa luz solar, para poder fazer a transformação da provitamina, é exatamente um pouquinho da parte do UVB, que vocês estão vendo aqui, 289 a 334 nanômetros. E que vai estar aqui, por exemplo, começando no UVB, 280, entrando no UVA. Exatamente nessa faixa a gente precisa um pouquinho, gente. Precisa um pouquinho. Não precisa entrar de manhã na praia às 8 da manhã e sair às 8 da noite. Não precisa isso. Isso é loucura, tá? Mas você precisa tomar um pouquinho de sol das 10 horas, das 11 horas. Um pouquinho, tá? 5 minutos, 10 minutos todo dia, um pouquinho a mais, sem problema. Então, essa ativação, essa primeira ativação, né, na pele, aí vai transformar em colecalciferol, que é a primeira, bem fraquinha, tá? Tem uma atividade bem fraquinha. Aí ela vai ser ativada no fígado e nos rins, né? Porque nós vamos ter o hidroxicalciferol no fígado e o dihidrox, também conhecido como calcitriol, nos rins, que é o mais poderoso. Então, quer dizer, fígado ativa um produto já com eficiência, mas o forte mesmo é nos rins que forma, tá? Então aqui você vê isso, vitamina D3 colecalciferol, passa pelo fígado, citocromo 2R1, então vai para o hidrox, que é o 25-hidrox. Então entrou o quê? Uma hidroxila aqui, ó. Não tinha, tá vendo aqui? O fígado coloca uma hidroxila aqui. Esse é ativo?
Esse é o padrão plasmático? É aquele que nós medimos nos exames de sangue. Isso aqui que vai aparecer, tá? Porque esse aqui é muito lábio, esse aqui é liberado rapidamente e depois é recolhido. Então é esse que nós encontramos para medir. Depois vai para os rins, novamente a ação dos citocromos, aí nós vamos ter o 1,25 de hidroxi. Não é isso? Aonde entrou mais uma hidroxila, entrou essa aqui e entrou essa aqui. Então essa, depois essa. Esse é poderoso demais para fazer a captação de cálcio através das proteínas chamadas Calcium Binding Proteins, proteínas ligantes do cálcio, que é uma família. Então é o poderosão, né? Vocês vejam como é importante esse hormônio. Isso não é vitamina, não vai mudar mais o nome. Agora, essas alturas de 2024, mas isso na verdade é um hormônio. Então, a vitamina D3, olha a quantidade de genes que são dependentes dessa vitamina. Em nível primário, 293, em nível secundário, 369, total 662 genes que dependem de vitamina D3 no seu corpinho. Dá para brincar com isso? Dá para ter deficiência disso? Dá para estar subnutrido com isso? Vamos pensar, né, gente? Então, isso nós temos que acompanhar muito bem. Temos os exames, né, que nos ajudam, né? Esse exame, por exemplo, que eu falei a vocês, é feito com o 25-hidroxi, né? E ele pode ser expresso em nanograma por mililitro, que é o mais comum, ou tem estudos que publicam que usam o nanomoles, né? Nanomoles vai dar uma relação diferente. Então, 1 nanograma equivale a 2,5 nanomole, né? Então, se estiver analisando um estudo ou algum laboratório que faça, você tem que fazer a conversão. 1 vale 2,5. Bom, os níveis de referência, entre 20 nanogramas e 60 nanogramas. 20, eu vou dizer a vocês que quase toda a comunidade médica e científica e nutricionistas especializados não aceitam mais. Não aceitam mais 20. Se o paciente dele chega com 20, eles vão fazer a suplementaçãozinha. Porque, baseado em muitos estudos, o nível mínimo para considerar satisfatório de vitamina D3 seria 30 nanogramas por mililitro, ok? 85% dessa vitamina D, ela está ligada a uma proteína que protege. Então ela fica circulando como fosse um depósito, né? 14% a albumina mesmo, e apenas em torno de 1% ela circula livre. O que quer dizer isso? É muito seguro. Você, para ter uma hipervitaminose D, obviamente, se você estiver tomando 50 mil unidades por 6 meses, né? Aí não. Mas assim, dentro do que a gente vai falar para vocês de suplementação, tranquilo. Então já vimos a questão dos genes aqui, esse artigo fala em mais de 900, é um artigo de 2014, né? Então a importância realmente, então, aqui chega a falar 3% do genoma humano é regulado por este hormônio, tá? Então está dizendo aqui, deveria ser, como está nas tabelas oficiais, 20 nanogramas por mililitro. Entretanto, níveis de 30 nanogramas atingiriam outros objetivos mais amplos. Que objetivos são esses? Gente, muitos. Imunidade depende de vitamina D. Ação nossa interna anticancerígena. Aquele fator dos macrófagos, né? GCMAF, né? Anticâncer também depende de vitamina D. Então, a questão óssea também depende da vitamina D. São muitas coisas que dependem da vitamina D, por isso não dá para brincar com vitamina D. Aí vem aquela coisa, insuficiência de vitamina D. Aí vocês vão ter vários estudos, de 2015, de 2018 e por aí vai. Tá? Peguei apenas alguns que foram mais detalhados. Tá? Então aqui você chega à conclusão, nesse estudo aqui da revista Nutrients, que é uma revista inglesa, muito importante, né? Que apenas 17% da população avaliada estava com níveis desejáveis. Aqui ele deu em nanomoles. Então eu fiz a relação para você, 75 nanomoles seria os 30 em nanograma, tá? Então apenas 17%.
27% apresentou níveis inadequados, 50 nanomoles, o que já está considerando então os 20, já considera inadequado 20, tá? E um percentual absurdo de 40% da população examinada foi considerada insuficiente. Ou seja, abaixo de 50, abaixo de 20, entre 25 e 49, né? Então abaixo de 50, que seria os 20. E ainda o absurdo maior, 15% deficientes mesmo, considerando abaixo de 10. Gente, não brinca com vitamina D não, tá? Vamos fazer nossa suplementaçãozinha de vitamina D com 1.000 unidades por dia, a 2.000 unidades segura, vou mostrar sem problema. Aqui 2018, mais prevalência de insuficiência de vitamina D, 24,5% nos homens, 43,9% nas mulheres. Estudo publicado por uma revista importantíssima de geriatria, tá? Foi publicado em 2018, ainda bem recente. Aqui você tem a questão das películas, eu achei interessante porque também vi num artigo americano, onde eles falam exatamente isso nesse artigo, o absurdo que está esse pavor de sol que o ser humano pegou devido a questão do câncer de pele, né? Tudo bem, o dermatologista até já revisou isso, já tem Sociedade Brasileira de Dermatologia já diz que a proteção solar tem que ser individualizada. Eu não posso pegar um indivíduo de 60 anos, tacar-lhe um fator de proteção 60, o cara já fica dentro de casa, quando ele sai com 60 na pele, por dentro de casa tem uma película, complicado. Então nesse estudo, eles falam, né, exatamente para ter um pouquinho mais de bom senso, e aí eles citam, já por exemplo, em nível de trabalho ou de carro tudo bem, a pessoa que trabalha com tipo Uber, tudo bem, né? Mas assim, os escritórios, então ele mostra que essas películas, né, que elas chegam a filtrar até 475 nanômetros. Acabou o UVB, acabou o ultravioleta todo. Você ali vai tomar o sol o dia inteiro, nada vai acontecer com a vitamina D, entendeu? Você não vai ter síntese de vitamina D. Também em outros vidros com a película mais fina de 2,6 mililitros, também está bloqueando, né? Então só mesmo aqui o Ray-Ban, aquele vidro sem película, aquele que já é verde, tudo bem, ele deixa passar um pouquinho, deixa passar na faixa boa, para termos a síntese de vitamina D. Mas ele fala isso nesse artigo publicado na revista de Saúde Pública dos Estados Unidos, né? American Journal of Public Health, 2007. O que esses pesquisadores falam? Que as pessoas saem de casa cedo, se enfiam num escritório com esse tipo de película. Você está falando lá dos Estados Unidos, Nova York, essas cidades é tudo envidraçado, aqueles prédios, também lá na Arábia, é vidro, a estrutura moderna de prédio, né? É vidro e ferro, vidro e ferro. Então as pessoas estão em gaiolas completamente sem condição de ter estímulo à produção de vitamina D, gente. É isso que eles estão falando nesse artigo. Aqui que eu falo a vocês, os próprios dermatologistas em associações, na Europa, nos Estados Unidos, e brasileiros também, tá? Eles já se posicionam, né? Colocando que, primeira coisa interessante, tá? Eles fazem aqui uma revisão e vão lá no Canadá, né? Eles pegam dados que lá no Canadá, em 2007, a Associação Anticâncer Canadense, ela considerou que é obrigatório 1.000 unidades de suplementação. Obrigatório para eles, tá? Nas evidências de que a vitamina D pode reduzir o risco de câncer, inclusive de mama, próstata e coloretal. Os médicos, isso aqui é conclusão já dos brasileiros, tá? Isso aqui eles citam do Canadá. Os nossos médicos, dermatologistas dessa associação, os médicos deveriam individualizar a proteção solar, avaliando se é necessário ou não, e que grau de fotoproteção. Então não é mais essa coisa, ah, meu Deus do céu, eu tenho pavor de UVB. O UVB é que vai fabricar vitamina D. Ah, eu tenho pavor de UVB, me coloco filtro solar 80, não saio à rua, só com filtro solar 80, roupa, cobre o rosto, capuz. Não é por aí, gente. Não é por aí. Volto a dizer, não é para se enfiar numa praia às 8 e sair às 8. Isso aí é o exagero.
Segurança da vitamina D3. Ela vai até 2.000 unidades por dia. Nesses estudos não foram apontados nenhum efeito colateral, nem acúmulo hepático, nem nenhuma probabilidade de hipervitaminose. Vitamina D3, 1.000 unidades. Você pode fazer em gotinhas maravilhosas, pode usar o próprio azeite virgem, pode usar o óleozinho de uva, que maravilha, óleo de semente de uva. Para quem não gosta de azeite, porque não tem gosto algum praticamente. O óleo de semente de uva é maravilhoso, tá? Também contém antioxidantes. Então você pode optar pelo óleo de semente de uva aqui para 5 gotas. Então quer dizer, com 5 gotinhas pingando embaixo da língua, você tem 1.000 unidades. Aí você pode pingar 2 vezes ao dia se quiser. Então você vai ter as 2.000 unidades, né? E também você pode fazer em cápsulas, né? Então eu prefiro mais as gotinhas, né? Então é muito importante você fazer. Vamos falar agora de uma vitamina meio esquecida, mas que é muito importante para a questão óssea. Vitamina MK7, é a K2, né? Uma variação da K2 que a gente durante tantas décadas, eu quando estudei na faculdade, ainda na escola ginasial, que era o meu 2º grau da época, vitamina K, coagulação. Não é só coagulação, tá? A gente vai ver que essa variante MK4 e a MK7, elas têm muitas importâncias, inclusive como antioxidantes, tá? O que é a vitamina 2 MK7? Ela é um derivativo da K1, cuja cadeia lateral é bem mais longa, tá? E essa vitamina MK7, achou-se que ela não era ativa, que ela transforma. Ao se transformar em MK4, essa aqui que é ativa no osso, muito ativa no osso. Mas estudos mais recentes descobriram que elazinha também é ativa também, menos que essa. Mas, ou seja, ao você dar a MK7, você já vai ter a ação da própria MK7 e no fígado vai se transformar em MK4. Qual a diferença da MK4 para a K1, a normal, a vitamina K da coagulação? Essas duplas ligações que fazem com que ela seja uma poderosa antioxidante, a exemplo dos tocotrienóis. Não é isso? Então, nossa trinca de ouro de vitaminas lipossolúveis antioxidantes, ADK. Então, você fazendo o complexo ADK, maravilhoso. Você pode fazer vitamina A 5.000 vitamina D 1.000 e você pode fazer a MK7 de 100 microgramas. Então daí você pega e administra 2 vezes ao dia. Maravilha! Isso vai ter uma ação antissenolítica também. Ela melhora muito certas condições de envelhecimento. Ela é anti-inflamatória, atua no osso, atua no músculo. É a vitamina do idoso, hein, gente? É a vitamina, esse complexo ADK e com ênfase aqui na nossa vitamina MK7, tá? Então, a vitamina K2 é essencial para a homeostase óssea. Já desde 1980 que isso está sendo documentado, tá? Então, a massa mineral óssea, né, ela decai muito quando nós temos déficit de vitamina K2, e ela também vai estimular a osteocalcina, uma das proteínas importantes da fixação do cálcio no osso, e vai inibir agentes inflamatórios importantes como a prostaglandina E2 e a interleucina 6, ou seja, tudo de bom. MK7 se transforma em MK4, já sabíamos isso, desde 1999. Entretanto, estudos já também mostram que a MK7 tem um efeito também preventivo, não é só a MK4 não. Por isso que a gente tem que pensar nas duas, se possível. É difícil encontrar para manipular a MK4, mas a Vena tem e eu vou mostrar a vocês a fórmula completa com as duas, tá? MK7 modula o paratormônio. Olha que ação importantíssima que vai se somar nesse processo de prevenção à osteoporose, inclusive ajudando a corrigir aquele defeito que eu falei nos módulos anteriores, se eu não me engano, no vídeo desse módulo, aliás, se eu não me engano, não sei se foi no 1 ou no 2, vocês vejam lá, que eu falo sobre, acho que é sobre os receptores do cálcio, né? CAR, receptores do cálcio, e os defeitos genéticos
nos receptores do cálcio que levam a uma ativação contínua do PTH. Lembram disso que eu falei? Então, a MK7 vai ajudar muito esses casos, tá? Determinação dos níveis de K1, de K4 e K7 nas pessoas, nas mulheres com menopausa. Conclusão muito que confirma tudo que a gente está falando. A MK7 diminui mais cedo nos pacientes com osteoporose. Inclusive mais cedo do que a própria vitamina D. Então, a gente tem que ficar de foco com a vitamina K7 na menopausa, gente. Nós temos que suplementar, tá? Isso foi muito evidenciado. Aqui tá os detalhes numéricos para vocês verem a queda, né? Que a mulher da menopausa, ela apresentou essa queda na vitamina MK7 e com isso ela apresentou osteoporose, tá? Aqui está o nosso maravilhoso complexo ADK. Pode fazer 5.000 ou 2.500, né? Vitamina A, D3, K7 e K4. K4 vai ser muito difícil de achar. Eu só conheço no Rio uma farmácia que tem, que é a Avena, né? Outras eu não conheci. Então vocês podem estar fazendo isso através de gotas sublinguais. Pode usar o óleo de semente de uva, vai ser ótimo aqui. Pode usar o óleo de framboesa, uma outra opção maravilhosa. Pode usar até azeite também, né? Agora vamos finalizar esse módulo com um elemento muito importante que a indústria farmacêutica, inclusive, relançou, né? Lançou, né? Nos anos 2000 para a osteoporose, que é o estrôncio, através de um medicamento chamado Protus, que é a base do ranelato de estrôncio, um sal sintético do estrôncio, que é o ácido ranérico, né? Então, esses estudos do laboratório foram muito importantes. O laboratório francês fez esses estudos, vou mostrar a vocês, provando que o estrôncio melhora a densidade mineral óssea. Daí ficou a grande questão: qual seria o mecanismo? Vamos ver algumas coisas que já foram descobertas com o estrôncio. Primeira coisa para lembrar: existe estrôncio no osso do ser humano. Tá? Medidas antropométricas em cadáveres, em pessoas, em tecidos também em vivo, ele mostra que o estrôncio está presente no organismo. Ah, mas qual é a função biológica do estrôncio? Exatamente, ainda não sabemos algumas coisas. Essa questão do osso é uma pequena pontinha da pirâmide que está tampada aí, né? Do iceberg que eles falam. Então, veja bem, não se pode afirmar ainda que é biológico, mas ele está no corpo, em um percentual até maior que alguns outros minerais biológicos, como selênio, né? E cromo. Então, isso é interessante a gente analisar. Aqui você veja numa revista especializada em osso, 2012, foi publicado o primeiro estudo do ranelato de estrôncio, provando que aumenta a osteoprotegerina. Então nós chegamos aqui já a um mecanismo de ação super ultra importante do nosso estrôncio, que começou a ser estudado nos anos 50, mais precisamente em 1959, por um casal de cientistas McCaslin, M-C-S-L-I-N, McCaslin. Esses cientistas, lá em 1960 quase, eles viram que o estrôncio aumentava, o osso sim, né? E usaram cloreto de estrôncio e depois carbonato de estrôncio, com praticamente o mesmo efeito do ranelato, porque o que vai fazer efeito não é ranelato, é estrôncio. Estrôncio aumenta a osteoprotegerina, republicando então de 2012 para 2018, confirmando essa ação, o que vai aqui já em vivo, né? Sem sombra de dúvida, né? Aqui você veja os marcadores ósseos, como eles respondem. Isso aqui são os estudos da indústria, publicado no New England, é o laboratório Merrier francês, né? Então ele publicou lá em início dos anos 2000, 2004, os estudos sobre o ranelato de estrôncio, tá? E foi publicado no New England Journal of Medicine. Então aqui vocês vejam, por exemplo, o teropeptídeo C, quando foi administrado o ranelato de estrôncio na dose do remédio, o remédio Protus, a dose era 2 gramas por dia de ranelato, que contém 680 miligramas do estrôncio elementar
então equivale a você estar dando uma dose de 680, né? Com essa dose você veja que a diferença do placebo é muito grande, porque o placebo continuou com uma expressão bem elevada desse telepeptídeo C, que ele indica atividade osteoclástica exagerada. A diferença bem significante para o grupo com estrôncio, né? Ranelato estrôncio. Aqui é humanos, tá? Isso aqui já é o estudo em que o laboratório registrou no FDA o remédio, tá? Então a diferença aqui, ó. Aqui foi com ranelato em 24 meses e aqui em cima atividade osteoclástica muito maior para o placebo, né? Aqui então ele é interessante, isso aqui eu botei para vocês desse site aqui, o cara falando que 680 miligramas é muito de estrôncio, porque o corpo tem uma quantidade bem menor, né? Quantidade no corpo aqui a quantidade no corpo é bem menor, né? É isso? O teor de estrôncio 320 miligramas no corpo, né? Então ele questiona, pô, vai dar de uma vez só por dia, já vai dar quase 3 vezes mais do que o corpo tem, né? Então ele questiona. O laboratório que estudou isso muito bem não viu efeito tóxico nenhum. Eles fizeram estudos em todas as fases, 1, 2, 3, 4, aquelas fases todas, né, para registrar um produto, não foi apresentado efeito tóxico. Mas essa discussão é válida, né? Você está dando 680 de uma vez só, se o corpo tem 320, não é isso? Então, realmente, é isso que tem sido rediscutido, né? Para um tratamento longo, por exemplo, que ele fala aqui, ó, ele está falando aqui em anos, né? Então, eu estou mais com esse aqui, ó. Eu acho realmente que deveria ser repensado, como de fato foi repensado. Sem dúvida nenhuma, os resultados foram bons com esse tratamento de 680, né? Porém, nós já temos também uma ingestão nos vegetais, estimada em 2 a 4 miligramas, pouquinho, não é muito presente nos alimentos, então é bem pouquinho, né? E essa, realmente, considerando tudo isso aqui. Daí nós vamos então para a segurança. Então, o que o FDA, aliás, o FDA não, desculpa, o EPA, né, a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos, que é o órgão oficial de ambiente, de segurança, de toxicologia, tudo isso, né, nos Estados Unidos, né? Então eles fizeram uma avaliação de todos os estudos publicados com o estrôncio, incluindo carbonato, cloreto, o que foi. Eles chegaram à seguinte conclusão, isso são os especialistas, tá? 1 miligrama por quilograma de peso, considerada a dose sem nenhum efeito toxicológico, né? Essa sigla aqui, NOAEL, No Oral Adverse Effect Level, isso é uma sigla que eles usam, é muito importante. Isso aqui significa que o produto nesse nível, sem nenhuma preocupação. Isso daria para um adulto de 80 quilos 80 miligramas, bem abaixo do remédio do laboratório. Mas, se você pensar em tratamentos mais longos, eu acho mais seguro. E é o que está estipulado oficialmente. E nós temos ainda uma segunda opção, que é o Low Oral Adverse Effect Level, ou seja, baixos efeitos colaterais. Normalmente, o LOAEL, ele é muito seguro também. Ele só não é zerado, como de cima, porque deu alguma coisinha gástrica, alguma mínima besteirinha que eles encontraram sem risco. Então é chamado Low Oral Adverse Effect Level, 2 miligramas por quilograma. Então poderíamos pensar num adulto 80 quilos, poderíamos pensar em 160 miligramas por dia, né? Dentro disso aqui vocês fazem um tratamento completamente seguro. Vocês não vão encontrar para esse tratamento o ranelato, que o ranelato ele é um pacote fechado, já vem com 680. Então você pode usar o carbonato, por exemplo, está aqui o carbonato de estrôncio, que está citado aqui pelo EPA, tá? Então é muito seguro e é efetivo também, né? O estrôncio, carbonato. Temos também o cloreto, que é menos utilizado, mas também está no mesmo nível. Equivalência de segurança é a mesma para o cloreto de estrôncio, ok? Então, 1 miligrama por quilograma é a dose sem nenhum tipo de efeito.
e efeito tóxico, né, que eu estou falando, e 2 miligramas por quilograma, efeitos desprezíveis. Então você pode trabalhar aqui numa manutenção e aqui para iniciar um tratamento, se você vai usar também o estronço junto com tudo que a gente já falou, eu acho válido, né, com as opções, você pode juntar as opções, né, principalmente porque o estronço tem essa coisa bem específica aqui, que nós já mostramos a vocês, que é essa questão da osteoprotegerina também, né? Então eu acho válido sim, e pode estar usando uma dose de manutenção e uma dose de início de tratamento. Quanto tempo é esse início de tratamento? No mínimo 90 dias, depois pode passar para essa. Então nós vamos ter, por exemplo, uma osteopenia, uma dose menor, uma osteoporose, uma dose maior, né? Deficiência de ferro, outro aspecto muito pouco comentado, mas que está sendo também abordado em alguns artigos, que pode levar à osteoporose. Então, eu acho que deve ser avaliada essa questão do ferro. Não é para sair dando assim à torta e à direita. Vamos fazer os exames hematológicos, hemoglobina, ferro sérico, né? E uma ferritina também. Tentar compor um quadro para ver se há necessidade realmente da gente suplementar o ferro, porque o ferro em excesso ele vai estimular os radicais livres no organismo, né? Então esse déficit de ferro já foi associado com osteoporose em vários estudos, tá? Estudos com animais e estudos com humanos. Aqui estão esse estudo aqui, né, de Tox e Valqueiro, ele cita até as referências. Quem quiser entrar no estudo, entra pela internet e você vai ver as referências. Essas aqui de mulheres na menopausa foram relacionadas com menor densidade óssea, porque estavam também com déficit de ferro, ok? Uma suplementação, sempre o ferro quelato. Pelo amor de Deus, não vão me utilizar sulfato ferroso nunca mais, que é cancerígeno, inclusive para o trato gastrointestinal, estômago e intestino. Não se usa mais sulfato ferroso, embora ainda tenha isso na farmácia popular. Deveria ser retirado. Não é um bom produto, né? E a dose sempre em elemento, né? Quando eu falo 15 a 20, 25, em ferro, bisglicinato quelado. Não ataca o estômago, é biologicamente mais disponível. Associando com cobre, ascorbato de cálcio e lisina. Essa é a melhor maneira que você tem de dar o ferro, que vai ser melhor absorvido e aproveitado. Aqui, para finalizar, então, o nosso capítulo da osteoporose é a questão da dieta ácida, né, gente? Tanta gente falando sobre isso, né? Laí Ribeiro fala tanto sobre isso e é importante mesmo. A Ribeiro acho que foi um dos primeiros a falar. Então, a gente tem que ter cuidado com essa acidificação da dieta, porque está ligado a câncer, aumento de predisposição de câncer, e está ligado à estimulação das enzimas que iniciam a reabsorção óssea. Vocês se lembram disso, né? Então, a gente precisa, porque vai inibir a fosfatase alcalina, a acidez, né? Fosfatase, se é alcalina, ela vai ser inibida pela acidificação, e aí nós vamos começar a ter atividade de reabsorção óssea. Então isso é muito importante nós analisarmos, né? Eles verificaram, tem um índice chamado de um índice Hammer e Fraceto, né? Onde eles analisam pela excreção urinária, né? E vários parâmetros que eles verificam se a pessoa está em acidose ou não. Não estou falando acidose sanguínea, porque a gente sabe que o pH sanguíneo ele tem aquela faixa estreita, né? Bem controlada pelo tampão, que não pode variar. A gente está falando de uma acidose já nos líquidos de excreção, líquido intercelular, né? Essa acidez é que vai ser ruim para a pessoa, né? Então, os resultados observaram que pessoas também com ingestão dietética de cálcio acima de 800 miligramas, né? Então, também nós temos que moderar a nossa suplementação de cálcio. Não é a gente saindo dando cálcio aí de 1 grama, 1 grama e 200, não há necessidade disso. Nós podemos trabalhar doses mais seguras, né? Em relação ao cálcio, como falamos já no primeiro vídeo, né? Então, quer dizer, essa questão da dieta ácida, né? Mais elevada, essa acidez dietética, ela realmente pode estar envolvida com prejuízos à saúde óssea. Isso foi verificado em um estudo com mulheres iranianas, né, na pós-menopausa. Então também
ter mais equilíbrio nessa suplementação com cálcio, fazer até 800 mg por dia, não há necessidade de passar disso. E agora nós vamos ver aqui alguns alimentos, né? Como é que a gente pode se livrar um pouquinho dessa acidez orgânica, né? Não diria metabólica, porque a metabólica está vinculada ao sangue, e o sangue a gente já falou que tem aquele tampão, né? De 7,24 a 7,34. Eu trabalhei com isso no Hospital do Exército, eu fazia gasometria nos pacientes e a gente ficava atento ali, mínimas variações são importantes. A gente está falando da acidez orgânica, né? Então, logo de cara, vamos sair, correr, fugir de tudo que tem esse gás. Água com gás, refrigerante com gás, bebidas com gás. Isso você está levando CO2 que vai se transformar em ácido carbônico no corpo. Então você está realmente nesse número 3 com os produtos piores para você ter uma acidez. Vamos fugir desse 3 absurdamente. Embutidos, nem pensar. Fritura, moderação. Açúcar refinado, nem pensar. Então a gente vem para o 4, um pouquinho menos ruim, mas também moderar leite, produtos do leite, laticínios, né? Carne de porco muito ácida, mais ácida do que a própria vermelha, você veja que está aqui no 5. Então carne de porco, muito cuidado. Vinagre, obviamente, é ácido, né? Massas, que é amido, está ligado ao açúcar também. Cerveja, vinho, enfim. Esse número 4. No 5, um pouquinho melhor, carne vermelha, também com moderação. Suco de fruta, não faça o uso do industrializado que já vem com xarope de frutose. Fuja. Faça em casa se tiver que fazer, ou muito melhor, prefira as frutas. Muito melhor do que o suco, tá? Então também amido, através de pães, amendoim. Então tá aqui. O 6, já bem razoável, né? Então a gente já pode ter um pouquinho mais de flexibilidade com ovos, com peixes, com as leguminosas, com as verduras, né? Com os chás, arroz integral, mel. E aí a gente vem para o lado já tudo de bom, começando com água. Gente, precisamos beber bastante água. Não é para negócio de hidratação, que isso aí é besteira. Que a água de hidratação mesmo, quando você tem a sede. O hipotálamo regula isso aí, meu filho, não tem como. Então, quantas vezes você bebe uma água hipotalâmica, digamos? Quase nunca, porque você não está perdido no deserto, né? Se você estiver perdido no deserto, depois de algumas horas, o hipotálamo, pelo amor de Deus, água. Não é essa que eu estou falando. Eu estou falando de água para neutralizar a acidez. Por isso, beber água, né? Beber 1 litro. A gente precisaria beber 1 litro do ponto de vista de hidratação, mas nós precisamos de qual disso aqui, né? Para a gente ter um ambiente orgânico menos ácido, não é isso? Água de fonte, água potável, de um bom filtro. Cloro não, água clorada não. Então isso que eu digo, água de fonte ou uma água que passou num filtrozinho, né? Evitar a água clorada. Frutas, aí sim, daqui para baixo só alegria, né? As frutas todas, maçã, tomate que é uma fruta também, abacaxi, morango, ó quanta coisa boa, banana maravilhosa, tanta coisa boa, azeitona também, né? Depois assim, quase no máximo de bom, abacate, kiwi, melão, mamão, amora, tudo de bom, maravilhoso, né? E aí 10, nota 10, limão, todo mundo tá com essa mania agora, né? Pega o limãozinho, no restaurante pede assim um limãozinho espremido, né? Coloca na água, maravilha, continua fazendo, tá? E vamos também aumentar o nosso consumo dos sulfurados, gente, que são as crucíferas, couve-flor, repolho, né? Tudo isso vai ser muito importante para a gente. Olha, eu agradeço a atenção, fiquei muito alegre, feliz de ter vocês aqui. Esse vídeo foi uma reposição do vídeo anterior que me alertaram que estava com problema no som. Então eu vou repor na rede hoje para vocês e no YouTube esse último vídeo do nosso módulo 5 da osteoporose. Obrigado, e vou soltar brevemente o vídeo da bioquímica do estresse e da depressão, com muita coisa boa para a gente fazer pelos nossos queridos pacientes, tá? Obrigado a todos e a gente vai ficando por aqui.